E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa atualização de número 5 do nosso curso de questões sobre a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429. Para você adquirir o nosso curso, é só você acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. O nosso curso de questões comentadas em vídeo ao todo, com todas as atualizações que serão disponibilizadas para vocês, nós teremos ali 370 questões, tá bom? Vamos ao primeiro bloquinho dessa quinta atualização. Agora nós vamos para a questão de número 101, uma questão que foi cobrada no concurso da Banca CESP para defensor público, ano 2019. A respeito da improbidade administrativa e de prescrição e decadência, julgue o item subsecutivo. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário relativas à prática de atos dolosos ou culposos tipificados como improbidade administrativa. Cuidado! O Supremo Tribunal Federal, por meio da análise de um recurso extraordinário de número 852.475, se manifestou que somente nos casos de improbidade, tratando-se de uma ação de ressarcimento ao erário, somente serão imprescritíveis quando se tratar de prática de atos dolosos. Então, os culposos, você tira, por favor. Tá? Então, anote aí qual é a justificativa. Nós temos uma análise do próprio Supremo Tribunal Federal. Está incorreta a questão 101. 102. Veja que essa questão foi cobrada no concurso TRF 4ª Região. Ademar, ocupante de cargo em comissão em empresa pública, recebia pagamentos para não certificar o inadimplemento de entidades conveniadas que não apresentavam prestação de contas na forma convencionada, o que seria obrigação do servidor. Com isso, as entidades em questão não eram intimadas a devolver os recursos recebidos. Independentemente do vínculo jurídico firmado entre a empresa pública e as entidades mencionadas, antes de passarmos para as alternativas, perceba que ele é ocupante de cargo em comissão. A lei de improbidade, ela também vai abranger não só o estatutário, mas também aqueles que exercem cargo em comissão, também se sujeitam à lei de improbidade. E veja que tipo de ato que ele cometeu. Ele recebeu pagamentos. Então, nós estamos falando aqui de um enriquecimento ilícito, conforme estabelece o artigo 9º da nossa lei de improbidade. A letra A diz que o servidor público pode ser responsabilizado por ato administrativo que gera prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário não, é enriquecimento ilícito. B. O empregado em questão não poderá ser responsabilizado por ato de improbidade, porque não possui vínculo estatutário com a empresa pública. Pelo contrário, pode sim ser responsabilizado. C. A empresa pública não se enquadra na condição de sujeito passivo de improbidade, porque possui geração de receitas próprias e fins lucrativos, podendo a conduta, no entanto, tipificar ilícito penal. A empresa pública não se enquadra na condição? Claro que se enquadra. D. Diante do comprovado enriquecimento ilícito do servidor, muito bem, até aqui tudo certo, que intencionalmente deixou de emitir certidão declarando a inadimplência das entidades, resta tipificado ato de improbidade. Perfeito. Aqui é o artigo 9º, inciso 1º. E. O servidor não poderá ser processado por ato de improbidade, que gera prejuízo ao erário. Eis que descaracterizado o enriquecimento ilícito pelo fato dos recursos não advirem do tesouro. Incorreto? Nós vimos que se encaixa o enriquecimento ilícito, sim. Artigo 9º, inciso 1º, gabarito, então, para a questão 102, letra D. 103. A ação principal relativa ao procedimento administrativo que apure a prática de ato de improbidade terá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro do prazo de 60 dias, no caso de efetivação de medida cautelar. O rito é ordinário? Sim. Prazo de 60 dias? Não.
o prazo é de 30 dias para propositura pelo Ministério Público ou pessoa jurídica interessada. Na lei de improbidade, você vai encontrar essa informação no artigo 17. Tá? Questão 104. O servidor de um órgão público municipal recebeu gratificação em dinheiro para priorização de um processo administrativo de emissão de licença, para que esta fosse emitida mais rapidamente do que a ordem cronológica estabelece. A conduta praticada pelo servidor. Olha, ele recebeu dinheiro para priorizar um processo administrativo de emissão de licença. A letra A diz que pode ser enquadrada como ato de improbidade se ele for servidor público concursado, porque os servidores comissionados não preenchem os requisitos para serem considerados sujeitos ativos. Letra A está incorreta porque tanto o servidor público concursado quanto os comissionados se encaixam. B. Demanda apuração disciplinar, mas não pode ser objeto de ação de improbidade, porque não ficou claro se a licença foi indevidamente emitida. Se sujeita, sim, é objeto, sim, de ação de improbidade, enriquecimento ilícito, porque ele recebeu gratificação em dinheiro. C. Ensejará responsabilidade prioritária nas esferas administrativa e criminal, passando-se, após a conclusão dessa apuração, a investigação de ato de improbidade residual. Não, gente, nós sabemos que as instâncias elas podem ser concomitivas, civil, administrativa, penal, não é? Então, não é só prioritariamente nessas esferas administrativa e criminal. D. Pode configurar ato de improbidade desde que fique demonstrada lesão ao erário, não é lesão, é enriquecimento ilícito. E. Configura ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, devendo ser demonstrado dolo do servidor para tanto. Enriquecimento ilícito, dolo. Atentar contra os princípios da administração, também. E dolo ou culpa no caso de lesão ao erário, mas que não é o caso. Gabarito, questão 104, letra E, artigo 9º. A última questão do primeiro bloco, questão 105. Servidor público que receber quantia em dinheiro para deixar de tomar providência a que seria obrigado em razão do cargo que ocupa, estará sujeito, dentre outras sanções, à suspensão dos seus direitos políticos por um período de 8 a 10 anos. Bem, primeiro caso é de enriquecimento ilícito, segundo prevê o artigo 9º. Enriquecimento ilícito, as sanções estão no artigo 12, inciso 1º. Uma das sanções é a suspensão dos direitos políticos por 8 a 10 anos. Então está correta a questão de número 105. Nós então fechamos o primeiro bloco e agora vamos avançar para o bloco 2, mas só para você que adquiriu o curso. Até mais!